relação à segurança do produto, cada país, né, tem os seus requisitos sanitários internacionais, né, para certificação, para exportação. Por exemplo, Estados Unidos, ele pede que o produto atinja 80 graus em toda a massa. Então, a gente faz validação das estufas através de sondas inseridas no produto. Quando eu termino a construção de uma estufa, a gente vai ter pontos mais frios e pontos mais quentes, né? Então, eu preciso, para fazer a exportação, eu preciso fazer a validação dessas estufas. Antigamente, a gente fazia manualmente, eu entrava dentro das estufas com termômetro de espeto, né? Batia fotos, fazia furadeira, furava isso no calor de 80 graus ali, rapidinho, segundos, para fazer esse teste, né? Hoje a gente trabalha com sondas, já existem empresas especializadas que colocam a sonda no produto, no interior do produto, em vários pontos da estufa. Geralmente, se tu tiver ali 4, 6 pontos, já é suficiente, que são os 4 cantos, né? Que é onde tu pode ter maior variação de temperatura, dependendo de onde ficam os bicos que vão gerar o calor. O calor ele pode ser feito por gás ou por caldeiras, né? Caldeira a lenha, tem diversas formas aí de geração de calor nas estufas. Analisando os dados do canal, percebemos que cerca de 86% de vocês que assistem aos nossos episódios com frequência ainda não estão inscritos. A sua inscrição é muito importante. Ela ajuda o canal a crescer e permite que a gente continue produzindo episódios cada vez mais relevantes e interessantes para você. Então, se você gosta do nosso conteúdo, inscreva-se agora no canal. Isso faz uma grande diferença para o nosso trabalho. Muito obrigado pelo apoio e um ótimo episódio. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pet Food Podcast. Eu sou Ricardo Souza Vasconcelos e serei o host de hoje nesse episódio. E hoje nós vamos falar sobre um tema de muito interesse para os responsáveis de pet e profissionais, né, que são os produtos mastigáveis aí para cães e gatos. E para tratar desse tema tão relevante na área de nutrição, eu tenho o prazer de estar aqui com o médico veterinário e bacharel em Direito, Caetano Vaz dos Santos. Bom dia, Caetano. Vou Bom fazer uma dia, apresentação. Tudo bem? tudo bom? Joia. Vou fazer uma apresentação sua aqui e a gente começa a nossa conversa. O Caetano ele é médico veterinário, bacharel em Direito, pós-graduado em Medicina Veterinária Legal, pós-graduado em Compliance e ESG. Ele é consultor técnico da Associação Brasileira de Frigoríficos, que é a Abrafrigo, e presidente da Associação Brasileira de Mastigáveis, que é a Abratus. Ele é sócio proprietário da Conforme Assessoria em Alimentos, da Compliance Food, consultoria em produtos de origem animal, e da Segpa Brasil, empresa credenciada para a prestação de serviços de inspeção. Ele tem também participação em grupos técnicos de trabalho do MAPA, né, o Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, como a elaboração do decreto 12.126 de 2024, tá? Que é o Programa de Rastreabilidade Individual de Bovinos, Programa de Incentivo à Conformidade Agropecuária. Então, dada a sua experiência, né, nesse assunto, seja de legislação veterinária e nesse ramo, né, que é pouco falado aí no pet food, né, e que tem uma relevância, né, muito grande no ponto de vista econômico, né, e na casa das pessoas, né, que é os treats, né, é justamente sobre eles, então, que a gente vai conversar com o Caetano hoje, dada a sua ampla experiência nesse relevante tema aí para os pets, tá? E na nossa conversa, nós vamos focar aí principalmente sobre definição, classificação dos produtos mastigáveis, segurança, né? Algumas necessidades do setor, né? A parte de legislação e também sustentabilidade, que os pets hoje em dia têm sido muito vistos aí por essa questão da sustentabilidade.
Então, Caetano, eu agradeço novamente você aí pela sua presença aqui conosco e certamente o nosso público aí vai ficar muito satisfeito pelo conteúdo, né, dada a sua experiência aí na área, tá? E para a gente começar, né, conta um pouco para a gente aí sobre a Abratus, né, e como que ela tem trabalhado aí para melhor estruturação do mercado. O Pet Food Podcast só é possível através de empresas inovadoras e que apoiam a educação continuada na nutrição de pets. Bionatural Prime, nutrição que vem da natureza. Biorigem, sua parceira estratégica em ingredientes naturais derivados de levedura para palatabilidade. Grupo BR Render. Fazemos juntos o produto para atender você, cliente. Bom dia, Ricardo, muito obrigado. É uma satisfação, agradeço o convite aí do Pet Food Podcast. É uma satisfação poder contribuir, poder trazer um pouco aí da experiência que a gente tem já na atividade, no mercado de pet food, especialmente de mastigáveis e alimentos específicos, que a gente vai ver que são ali assuntos, categorias de produtos que se confundem um pouco. Uhum. E é uma satisfação trazer isso aí para o público do Pet Food Podcast. Legal. Os produtos mastigáveis, eles originalmente eles eram feitos a partir de couro, casco, chifre, raspa de couro, né? Eram subprodutos que não exigiam aí uma conservação, uma necessidade de conservação, produtos rígidos de tecidos anatômicos menos absorvíveis, de maior tempo para consumo, né? E até por isso a definição de produto mastigável, na sua origem, ela trata como produto de valor nutricional desprezível, né? Uhum. Então, a gente tem o produto mastigável como um produto que pode conter subprodutos de origem animal, ingredientes de origem vegetal, que serve para diversão ou agrado, e com valor nutricional desprezível. Já a definição de alimento específico, que seriam os bifinhos, as barrinhas, ele, na sua definição, ele fala ingredientes, matérias-primas ou aditivos, e com a finalidade de agrado, prêmio ou recompensa. Então, veja que agrado está nas duas definições, né? Então, o que é? Qual a diferença de agrado, prêmio ou recompensa e diversão e agrado? Então, não existe, está muito tênue a diferença no objetivo do produto, ficando a definição restrita ao conceito de valor nutricional desprezível. Durante muitos anos, a gente viveu com essa indefinição regulatória, com essa confusão conceitual. A gente tinha fábricas, na época, os alimentos específicos eram registrados no DFIP, Departamento de Fiscalização de Insumos Pecuários, e os produtos mastigáveis no DIPOA, Departamento de Disposição de Produtos de Origem Animal, que eram os produtos com CIF. Então, eles ficavam ali no escopo, no guarda-chuva do RISPOA, que é a legislação de produtos de origem animal comestíveis. Hoje é a legislação de produtos de origem animal comestíveis. Predominantemente comestíveis. Ainda ficaram alguns não comestíveis no guarda-chuva do RISPOA, mas não é o principal escopo. E aí a gente vivia um limbo regulatório, que eu chamo, né? Onde a gente tinha fábricas registradas no DFIP que faziam predominantemente bifinhos, mas também faziam mastigáveis, e a gente tinha fábricas registradas no CIF que faziam mastigáveis, faziam palitos de raspa de couro, e aí, eventualmente, botavam pulmão na raspa de couro, o fígado, ou farinha de carne e ossos, farinha de sangue, botavam farinha de vísceras, outros ingredientes de origem animal, que acabavam atribuindo valor nutricional ao produto,
e ele deixava de ser um mastigável. Era predominantemente um palito de raspa de couro, onde se misturou uma farinha de carne e osso para uma questão de palatabilidade, de atratividade, e acaba dando enriquecimento nutricional. Pronto, ele não é mais um mastigável. Então, essa linha entre o alimento específico e o produto mastigável, né, essa linha conceitual é muito tênue, e a gente vivia situações em que eu ouvi a fiscalização usar definições do tipo: se for achatado é bifinho, aí é DFIP; se for cilíndrico é palito, aí é mastigável. Ou seja, atribuindo não pela composição, mas pelo formato, ou é bifinho ou é palito. Palito é mastigável, bifinho é alimento específico, né? Outra definição que a gente ouvia era: tu tem que dobrar. Se quebrar, é palito, é mastigável. Se envergar, é bifinho. Então, aí tu tá fazendo uma análise pela umidade do produto, ou até pela composição, utilização de glicerina, né? Está relacionada ali à capacidade de retenção de umidade do produto, e não pela sua formulação e pelo valor nutricional, enfim. Bionatural é um alimento super premium natural, formulado por especialistas com carnes frescas, antioxidantes naturais e sem adição de transgênicos, corantes e aromatizantes. Combinado com frutas e cereais, proporciona uma experiência única de alta palatabilidade e aproveitamento dos nutrientes. Alinhadas a princípios sustentáveis, as embalagens 100% recicláveis fazem parte das práticas responsáveis da Bionatural, com o objetivo de proporcionar vida longa e saudável para os pets e para o planeta. E há um confundimento nesse caso aí muito grande com a própria definição, né, que o mapa dá. E só fazendo um comentário aí, né, foi bem interessante esse aspecto aí da dificuldade de discernimento, né, que a gente tem. Nós, como nutricionistas, né, por mais que você coloque, né, que um produto feito de raspa de couro ele tenha valor nutricional desprezível pela legislação, né, a gente sabe que existe, né, um percentual que seja pequeno daquela energia que o animal vai aproveitar. E o nutricionista hoje ele foca muito nisso, né? Quanto o animal vai comer. Então, quando o responsável do pet vai numa clínica, por exemplo, pedir o suporte, né, nutricional ali para o médico veterinário ou outros profissionais como zootecnistas, né, você calcula quanto de energia que o animal precisa por dia, né? E se ele come snacks, né, e esse snack ele tem um valor, né, energético, por mínimo que seja, você deve considerar aquilo ali, né? Então, essa definição legal aí, ela também dificulta bastante, né? Do ponto de vista. Você atribui zero, né? Se fala que é mastigável, você atribui zero e nem Atribui sempre zero. é O que zero. não é mais uma verdade. Eu trouxe até alguns exemplos, Ricardo, para mostrar, porque muitos produtos desses a gente não encontra comumente no mercado nacional, porque eles são predominantemente destinados à exportação, né? Mas Aham, então, assim, legal, eu acho que seria bom se puder mostrar para a gente aí. Aham. eu trouxe alguns exemplos. O chifre. Uhum. É um produto que ele vai levar semanas, meses para ser consumido, né? Então, o casco. O casco é outro produto, tem alto índice de proteína, mas também há a questão da digestibilidade, da biodisponibilidade dessa proteína, né? Que eu não te ouço, Ricardo. O aproveitamento, nesse caso do casco, ele é muito baixo, realmente, Isso, né? A gente pode isso. considerar quase Isso, desprezível. e a raspa de couro. Então a gente vem de uma regulamentação onde os produtos mastigáveis eram estes, né? E mais o produto à base de raspa de couro, que eu não trouxe nenhum, né? Que é aquele osso nó. Aham. Inclusive, com relação ao osso nó, tem uma curiosidade interessante que os mais antigos contam. Eu não vivi isso, né? Mas nos pequenos, nos municípios onde tinha o curtume, né? Eu sei que aqui na região do norte do Paraná tinha isso que os antigos contam, né?
Então, saía uma Kombi, recolhia a raspa de couro do curtume, tá? Que é o curtume tira ali a flor do couro, a parte nobre, né? Para utilização ali como tecido, para fazer o couro, né? O wet blue, enfim. E a raspa do couro, né? Que é o que sobra, ela compete no mastigáveis e na gelatina, né? Então, são os produtos que são feitos a partir da raspa de couro. E o pessoal recolhia a raspa de couro no curtume e ia entregando nas casas. Então, as pessoas ficavam fazendo o osso nó, que é aquele osso que a gente encontra bastante em pet shop, né? Faz o nó na ponta, corta a pontinha, e aí no final do dia as combis iam passando, recolhendo os ossos nós para levar para as fábricas para botar na estufa, né? Então eu tenho isso como o começo aí, os primórdios da produção de mastigáveis, né? Então, hoje a gente vem desse produto, que de fato era o valor nutricional desprezível, e aí e que levava muito tempo para ser consumido, e hoje a gente trabalha, né? Houve uma diversificação de matérias-primas, houve uma incrementação da indústria com refrigeração, né? Com utilização do metabisulfito. O metabisulfito ele é adicionado ali, às vezes, numa solução para fazer a imersão dos produtos. A gente faz análises residuais, não deixa efeito residual no produto. É um produto aprovado pela Anvisa, é utilizado em doces, compotas, geleias, produtos desidratados. Então, assim, é um produto autorizado nas análises que a gente tem sem efeito residual, mais a refrigeração, mais os processos tecnológicos de secagem e desidratação, nos permitiram chegar a produtos como a orelha bovina, né, que são produtos ricos em proteína, em colágeno, o vergalho, que é um dos produtos mais nobres, né? O vergalho, a gente tem análise de 94 a 95% de proteína, né? O vergalho, de fato, é um produto que leva mais tempo para ser consumido, é um dos produtos mais valorizados, inclusive, no mercado internacional, porque é o verdadeiro chiclete, né? O verdadeiro chews, né? O mastigáveis, que o animalzinho fica ali semanas roendo aquele vergalho. Só que hoje a gente tem uma evolução muito grande também, por exemplo, com o esôfago. Isso aqui é a camada muscular do esôfago, que inclusive era utilizado em produto, pode ser destinado para produtos cárneos, e é a muscular. Então, isso aqui é como carne, Ele tem né? valor nutricional. E esse entra na categoria dos mastigáveis também? E entra nos mastigáveis. Ele entra na definição dos mastigáveis. A orelha suína, que também é um produto cárneo, né? Utilizado comumente, a gente consome ela, né? A orelha suína, a orelha bovina dá 91% de proteína, a orelha suína já dá um pouco menos. Não me lembro, mas dá por volta de 70% de proteína. Mais recentemente, tem sido feito os estômagos, o rumen, né? A gente tem o rumen, o maso. O maso é um produto bastante interessante, porque ele tem as folhas do maso, né? Ele fica um produto bonito, um petisco agradável. A bexiga, esse produto ele é consumido imediatamente, assim como o esôfago. O esôfago e a bexiga, o animal consome o esôfago, ele consome como um bife ali imediatamente, né? O vergalho trançado, também é um produto muito valorizado no mercado internacional. Aí temos produtos híbridos, por exemplo, onde se mistura, por exemplo, pulmão com maçã e banana, né? Então faz um pacotinho de produtos, outros legumes também, cenoura, beterraba, podem ser misturados
ao pulmão, ao produtos mastigáveis, e tu fornece para o animal no comedouro, né? Não é mais aquele chiclete do vergalho. Então, assim, a gente saiu desse valor nutricional desprezível ainda estão sendo definidos como produtos mastigáveis. A bexiga também é produto carne, envoltório utilizado na indústria de alimentos, né? Uh, e a gente tá hoje definindo como produto mastigável, sem poder utilizar apelo de nutricional, né? Para produto que a gente tem aí entendimento de que há um valor nutricional. Claro que a gente precisa trabalhar isso juntamente com o Ministério da Agricultura e principalmente com a academia, né? A gente precisa desenvolver trabalhos em conjunto com o setor acadêmico para que a gente possa aí comprovar a biodisponibilidade dessa proteína. Outra questão, só para concluir, essa questão do valor nutricional aí, que vai, como tu falou, né, que tu, na questão na clínica, enfim, né, eu acho que a gente não pode falar em valor nutricional desprezível para uma espécie animal onde tu tem um chihuahua e um São Bernardo, né? Então, o que é valor nutricional desprezível? Às vezes, um Chihuahua, um Yorkshire, eu estou fornecendo aqui a fonte a necessidade de proteína dele, enquanto para um São Bernardo é um valor nutricional desprezível, né? Um petisco, um agrado, né? A gente fez alguns trabalhos, inclusive, analisando diversos produtos mastigáveis e bifinhos, produtos do mercado classificados como alimentos específicos, que tem aí 15 a 30% de proteína. Então é atribuído valor nutricional a produtos com 15, 30% de proteína, e o nosso produto a gente não pode atribuir o valor nutricional. Então, isso é uma das coisas que a gente precisa rever aí na regulamentação dos mastigáveis. É bem interessante isso aí que você colocou, né? Esse trabalho em conjunto, né, com a academia, né, que é justamente para discutir, né, com o Ministério, por exemplo, algumas mudanças em legislação, mas baseada realmente em ciência e baseada em resultados aí que vocês tenham, né? Bem interessante. E nesse sentido, quem faz a interface quando se discute a questão de legislação aqui no Brasil é por meio da associação ou é a indústria direto com o Ministério? Como que isso funciona? Eu criei a associação juntamente com as empresas fundadoras, né? A gente criou a associação diante das dificuldades regulatórias que a gente encontrava, né? A gente chegou num ponto que os projetos na época eram com pendrive, né? Tu fazia um requerimento, né? Naquela transição entre o papel, entre o físico e o digital. Então, os projetos, a gente fazia o requerimento, entregava o pendrive contando com uma lista de arquivos no pendrive: planta baixa, planta de situação, as plantas necessárias, memorial descritivo da construção, etc. Então, a gente chegou num ponto de ir no DEFIP protocolar um projeto e o DEFIP encaminhar para o CIF. A gente ia no CIF encaminhar o projeto e o CIF encaminhar para o DEFIP. Então, a gente viu que a gente não podia, o setor não podia mais ficar nessa indefinição, né? Isso tudo já foi resolvido, as gestões aí do DIPUA foram muito mais eficientes na regulamentação. Isso aconteceu ali a partir de 2020, a partir daquela revisão do RISPOA, que tirou os produtos de alimentação animal do RISPOA. Isso ficou bem mais consolidado, bem mais claro, mas ainda há indefinições, como, por exemplo, essa confusão conceitual do alimento específico e do produto mastigável. A associação é uma associação pequena, hoje a gente tem 12 empresas associadas, a gente consegue bastante coisa. Por exemplo,
Pela o ofício circular 22, acho que de 2022, ele trazia que a gente tinha que botar valor nutricional desprezível no rótulo, né? E isso, para o mercado interno, até que tudo bem, valor nutricional desprezível. Quando saía a tradução para o inglês, para o produto exportado, aquele desprezível, eu não me lembro as traduções que ficavam, mas era desprezível. E se tu pegar a própria. O que é desprezível? Desprezível é lixo, é resíduo, é aquilo que se despreza, aquilo que não tem valor, que não tem utilidade, né? Então a gente conseguiu pleitear junto ao DIPOA para que fosse retirada essa obrigatoriedade dessa expressão valor nutricional desprezível, porque estava prejudicando a imagem do produto. Já não basta que a gente não podia fazer o apelo de proteína, não pode fazer o apelo de proteína, ainda ter esse valor desprezível, né? Então, na revisão, no ofício circular 8 de 2024, saiu essa obrigatoriedade. Então, algumas empresas trazem as demandas para a associação. Quando são pautas comuns, a gente tramita pela associação. Por exemplo, a questão agora do programa de incentivo à conformidade agropecuária, a associação foi convidada a participar. Então, assim, a gente apresentou já a nossa proposta nos diálogos setoriais de quais itens a gente quer compartilhar com o Ministério da Agricultura. A gente pode falar mais na frente no programa Incentivo à Legal. Conformidade, eu acho que é interessante e acho que é um anseio da indústria, né? Os espectadores aí da indústria, os nossos ouvintes da indústria, com certeza anseiam muito por saber mais do programa de incentivo à conformidade agropecuária. Legal. Muito bom, Caetano. Tocando aí na questão, né? Porque hoje o Brasil ele é um importante fabricante aí de produtos mastigáveis aí, né? Que a gente considera, né? Aí, se você puder falar um pouquinho desse mercado, né? E também com o crescimento do mercado e com a responsabilidade, né? Porque como um grande fabricante vem as responsabilidades aí também com o tempo, né? E a questão da segurança, ela sempre é colocada aí em um plano aí muito importante no pet food, né? Que é justamente para evitar aí que a gente tenha problemas de mercado, seja com contaminação química, microbiológica, né? Você poderia comentar também essa questão da segurança, como que ela é tratada hoje em dia, né? Uhum. Nos mastigáveis e quais são os principais pontos de atenção aí que as empresas têm? Sim. Com relação ao mercado, há estatísticas aí internacionais, né, que o mercado de petiscos, né, os treats e os pet chews, eles estão hoje 55 bilhões de dólares anuais, né, com uma perspectiva de chegar a 70 bilhões de dólares até 2030. É um mercado em expansão, né? Eu costumo brincar, os meus clientes conhecem, eu falo, é o buraco negro, né? Porque outros produtos tu tem que fazer divulgação, tu tem que fazer marketing, tu tem que vender o produto. O mastigável tu não precisa vender o produto, né? Ele se vende sozinho, né? É quase como uma commodity, né? O que tem vende, né? Os Estados Unidos, com certeza, é o grande importador, né, disparado na frente de todos os outros. Né, a União Europeia, países como a Alemanha, a França, a Holanda, a Bélgica, o Reino Unido, que saiu da União Europeia, são grandes importadores também. Depois tu tem ali Japão, China, Coreia do Sul como importadores globais também. Do Brasil, os principais mercados são Estados Unidos, Canadá e Austrália. Estados Unidos e a União Europeia. Estados Unidos, União Europeia, Canadá e Austrália. Não necessariamente nessa ordem, isso é outra questão que a gente pode tratar mais à frente, que é a dificuldade da gente ter essa estatística de exportação, né? Mas são esses os principais importadores dos produtos mastigáveis do Brasil.
E com relação à segurança do produto, cada país, né, tem os seus requisitos sanitários internacionais, né, para certificação, para exportação. Por exemplo, os Estados Unidos, ele pede que o produto atinja 80 graus em toda a massa. Então, a gente faz validação das estufas através de sondas inseridas no produto. Quando eu termino a construção de uma estufa, a gente vai ter pontos mais frios e pontos mais quentes, né? Então, eu preciso, para fazer a exportação, eu preciso fazer a validação dessas estufas. Antigamente, a gente fazia manualmente, eu entrava dentro das estufas com termômetro de espeto, né? Batia fotos, fazia furadeira, furava isso no calor de 80 graus ali, rapidinho, segundos, para fazer esse teste, né? Hoje a gente trabalha com sondas, já existem empresas especializadas que colocam a sonda no produto, no interior do produto, em vários pontos da estufa. Geralmente, se tu tiver ali 4, 6 pontos, já é suficiente, que são os 4 cantos, né? Que é onde tu pode ter maior variação de temperatura, dependendo de onde ficam os bicos que vão gerar o calor. O calor ele pode ser feito por gás ou por caldeiras, né? Caldeira a lenha, tem diversas formas aí de geração de calor nas estufas. Então, por exemplo, os Estados Unidos, ele pede 80 graus em toda a massa. A partir do momento que atingiu 80 graus em toda a massa, ele tá apto. O Canadá pede 85 graus 2 horas. Tá? Europa, 90 graus em toda a massa. A Austrália pede 100 graus. A Austrália é mais exigente. E a Austrália, além de pedir 100 graus, se não me engano, é 30 minutos, a Austrália ela pede irradiação. A irradiação pode ser feita aqui na origem ou pode ser feita no destino. Antes de internalizar a carga, eles têm lá empresas de irradiação. No Brasil, a gente tem 2 empresas que fazem o serviço de irradiação. Se não me engano, uma em Cotia, outra em Jarinu, São Paulo. Na verdade, a Austrália ela permite que seja feita, ela tem uma lista de empresas habilitadas para fazer irradiação. Então, essa irradiação pode ser feita em qualquer país do mundo, né? Se tu estiver em trânsito, aí é uma questão comercial. Antes de internalizar, eles exigem a irradiação. Uma curiosidade, né, que até a indústria, a fiscalização sempre trata o tratamento térmico sempre com foco na salmonela, nas enterobactérias, mas eu participei de tratativas com a USDA, fiz tratativas diretas com a USDA em 2014, 2015, o Ministério da Agricultura tinha emitido um CSI que não atendia os parâmetros de tempo e temperatura dos Estados Unidos. Aí nós tivemos rechaço de carga lá nos Estados Unidos. E eu conduzi as tratativas por uma empresa que estava com carga rechaçada, e aí eu fiz essa intermediação com o Ministério da Agricultura, né? E vinha nos documentos oficiais que o tratamento térmico não era suficiente para inativar o vírus da febre aftosa. Então, assim, a gente tem hoje, que é a salmonela, para inativar a salmonela, mas originalmente esse tratamento térmico, ele visa também, pelo menos essa foi a justificativa apresentada pelo USDA na época, visa inativar a febre aftosa também, né? Então, alguns países, o Canadá, a União Europeia, a Austrália, eu não me recordo, acho que a Austrália também, os Estados Unidos não exige como requisito de certificado sanitário internacional, mas acho que Canadá tem certeza, Europa eu tenho certeza, a Austrália eu não me recordo. Exigem a amostragem, né, 5 amostras, tá? Ausência de salmonela em todas as amostras, 5 amostras por lote, ausência de salmonela em todas as amostras, e enterobactérias com Mzinho entre 10 e 300, Mzão 300. Então, com C2. Então, N5, C2, M minúsculo 10, M maiúsculo 300.
significa que tu pode ter 2 amostras entre 10 e 300 contagem de enterobactérias, e nenhuma amostra acima de 300. E outro parâmetro que a gente cuida na produção, isso não é requisito de certificação internacional, mas é de praxe na indústria, é a atividade de água menor que 0,6, que é para garantir a estabilidade do produto. Né? Esses produtos eles hoje são validados há 2 anos. A gente não tem assim estudos de shelf life. Cada empresa faz a sua, determina, né, o seu shelf life, o seu prazo de validade, né? Mas eu afirmo, né, por experiência própria, por ver vergalhos de anos, inclusive para outras finalidades, né? Os antigos usavam vergalho como relho na equitação, né? Para cavalgada, aqueles vergalhos têm anos e estão inteiros. Claro que a gente não está falando da condição microbiológica do produto, da condição. Estou falando da estabilidade dele do seu ponto de vista de deterioração, né? Então, microbiológico, como tu tem baixa atividade de água, é um produto completamente desidratado, né? Se tu atingiu essa baixa atividade de água, ele está inócuo, ele foi submetido a tratamento térmico. Enquanto ele estiver embalado, sem contato com o meio externo, nada do meio externo entra, nada do meio externo sai, então tu tem ali um produto estável por um longo período. Interessante. Esse é um aspecto, né, que no mercado a gente vê diversos tipos de embalagem, né? Embalagens que a gente vê de melhor qualidade, né, onde o alimento é protegido da luz, protegido da umidade, né, embalagens mais resistentes. E a gente vê também muitos produtos que são aquela embalagem totalmente transparente e que, Sim, inclusive, né, o próprio produto ele pode furar a embalagem, né? E aí esse tipo de produto ele vai ficar muito mais suscetível a é bem ganho, comum. perda de umidade, né, em relação a se você tiver, por exemplo, numa região que a umidade relativa do ar é 90% o ano inteiro, né, como uma região litorânea e outras aí, certamente a gente pode ter alguns problemas aí com relação à contaminação externa, né? Perfeita colocação. A gente tem, por exemplo, os ossos, né? Eu tenho aqui os ossos. É muito comum a gente ver essa embalagem, né? Tu consegue, ela tem perfurações, né? Outra questão interessante na exportação, os sacos de ráfia são comumente usados na exportação. Então a gente usa um laminado, um saco laminado por dentro, para que não haja perfuração da ráfia e exposição do produto, né? Então, a indústria atenta para esse tipo de. Porque há um grande volume de exportação feito em sacos de ráfia que são fracionados no destino, nos Estados Unidos. Então, Aham. existem empresas americanas, importadoras, e existem empresas brasileiras que fracionam também no que tem filiais ou empresas, grupos econômicos com empresas nos Estados Unidos que fazem o fracionamento direto, né? Uhum, uhum. Legal. E Caetano, você comentou aí as questões principalmente relacionadas à legislação, né, que muitas das vezes dificultam, né, a questão comercial das empresas, né, a comunicação com os responsáveis aí de PET, né, e uma necessidade, de repente, de mudanças em termos de legislação e também outro aspecto que a gente considera, né, quando você pega o mercado pet, né, o Brasil está lá produzindo, não sei exatamente o volume, mas algo em torno aí de 4 milhões e meio aí de toneladas atualmente, né, de produtos. Mas isso a gente considera que a maior parte disso tudo são os alimentos completos, né? E você comentou aí que a gente tem uma dificuldade muito grande na estimativa, né, dos volumes, né, dos mastigáveis específicos e tudo mais. E as demandas também, às vezes, vai tudo no mesmo bolo, né? Então, assim, a legislação, ela diz respeito a todo mundo, né? Então, eu queria que você colocasse aí um pouco quais são as principais pautas hoje do setor, né?
para que a gente tenha uma melhoria tanto de qualidade quanto a comunicação aí com o consumidor? Ó, o que a gente sentiu muito a falta dessa estatística relacionada aos produtos mastigáveis, porque hoje eles são exportados com diferentes NCMs, que inclui ali o pet food, o que vai ser o NCM da ração, né, dos alimentos específicos, dos outros petiscos que não são mastigáveis, de resíduos da indústria, até o NCM lá de outros resíduos de origem animal não classificados anteriormente, alguma coisa nesse sentido. Produtos à base de couro, né? Então, assim, o chaveirinho de couro pode estar entrando no mesmo NCM de um produto feito com raspa de couro para o mercado, né? A gente não sabe, a gente não tem o conhecimento do real volume exportado pelo Brasil, e a gente sentiu muito isso agora com o tarifaço dos Estados Unidos, né? Então, algumas indústrias pediam posicionamento, informações, os próprios órgãos públicos pediam, né, que se fornecessem dados, a gente não tem isso. Então, precisa ser feito um trabalho junto à Receita Federal para a criação de um NCM específico de mastigáveis, para a gente saber quem importa o produto mastigável brasileiro, quem são os importadores, quem são os clientes, né? Quais os países estão importando e, e também para a gente ter uma estatística real, saber o valor real disso aí, desse mercado para o Brasil, porque é um mercado muito importante, porque a gente está transformando ali resíduo do abate, né? Hoje a gente sabe aí o bovino, o rendimento de carcaça 55%, então tu tem ali 45% que não é o produto principal, né? São subprodutos que vão ser aí destinados a mastigáveis, a graxaria, enfim. Então, tu tem um grande volume de resíduos que pode ser utilizado, que pode ser destinado para um produto nobre, que são os produtos mastigáveis. Eu falo, eu entendo que a gente está aí numa segunda fase. A primeira fase é a fase do casco, chifre, raspa de couro. A segunda fase é onde houve aí a refrigeração, os processos tecnológicos de desidratação, a ampliação do número de matérias-primas utilizadas para a produção de mastigáveis. E eu penso numa terceira fase, que é o futuro, que a gente precisa chegar nela. E eu sempre dou o exemplo. Eu passei 5 anos dando comprimido de Artrolive para um Rottweiler que eu tinha. Esse cachorro, eu tinha uma casa que tinha uma escadaria, o quintal ficava lá embaixo, eu jogava pneu para ele, ele subia, descia com pneu na boca, com bola, enfim. E chegou um momento que eu jogava o pneu, ele olhava para mim, olhava para o quadril, quando começou a artrose, né? E aí eu comecei o tratamento com indicação, né? Sem entrar Eu sei que há discussões com relação à eficiência do sulfato de condroitina para terapêutica, né? Mas sem entrar nessa discussão, mas para mim a experiência deu certo. Né? Então, eu passei 5 anos dando sulfato de condroitina todo dia de manhã para esse cachorro. Então, ia lá botar na salsicha, botar na mortadela, tinha que comprar mortadela, sempre tinha que ter presunto, mortadela, salsicha na geladeira para dar o sulfato de condroitina. Esse cachorro virou outro cachorro. Ele voltou, ele rejuvenesceu. Se a gente tivesse, como eu trabalho na indústria frigorífica, eu sei que o sulfato de condroitina é produzido a partir de traqueia, glote, cartilagem da escápula, septo nasal. Então, essas são as fontes de matérias-primas para a produção de glucosaminas, de sulfato de condroitina. Então, eu acredito que, e aí, com o auxílio da academia, a gente e participação do Ministério da Agricultura, claro, né? A gente poderia chegar num nível de conhecimento científico
de saber que para eu qual o tamanho da traqueia, uma glote, qual a concentração de sulfato de condroitina que eu posso estar oferecendo para o animal utilizando produtos naturais. Então, em vez de tu dar um comprimido, em vez de tu ter industrialização, tu dá uma traqueia, dá uma glote, né? Uma escápula. A questão da proteína é uma questão que precisa também, a gente precisa definir, né, poder utilizar ele como fonte de proteína. Hoje a gente pode, o Ministério da Agricultura autoriza a utilização de apelo comercial de remoção de tártaro anti-estresse, né? Mas como a gente falou inicialmente, eu entendo que há possibilidade de a gente ter um apelo aí nutricional. E outra questão muito importante, que a gente tem aí um potencial ainda de fornecimento de matéria-prima não explorado, que é o Ministério da Agricultura autorizou a utilização de matérias-primas dos serviços de inspeção municipais e estaduais para exportação, para a fabricação de mastigáveis e para exportação, inclusive. Porém, a Lei 1283 de 1950, ela restringe esse trânsito, porque esses produtos, como eles são também considerados comestíveis, né, eles têm o seu trânsito restrito pela Lei 1283 de 1950. Então, municipal não pode sair do município, estadual não pode sair do estado. Se eu não tiver uma fábrica de mastigáveis naquele município, eu estou perdendo matéria-prima. Se eu não tiver naquele estado, eu estou perdendo matéria-prima, né? Pelo último relatório de ano fechado, 2025 não fechou ainda, do IBGE, de 2024 o Brasil bateu recorde nas 3 espécies, bovinos, suínos e aves. O Brasil ultrapassou agora os Estados Unidos, o maior produtor mundial. Para aves, é o maior exportador e fica ali entre segundo e terceiro, com China e Estados Unidos, brigando ali pelo segundo e terceiro. Então, assim, é um potencial imenso de matéria-prima, mastigáveis, sustentabilidade, é economia circular, é transformar resíduo em produto nobre, né? Então, a gente precisa tentar melhorar essa utilização de matéria-prima. Pelo IBGE, como eu estava falando, para bovinos, 25% do abate foi estadual e municipal. Para suínos, ali foi 15%, salvo engano, 14%, 16%, e para aves, 10% de inspeção municipal e estadual. Então, aí tu vê o volume de matéria-prima que poderia estar sendo utilizada, né? Nós temos uma lei de 1950 que impede esse trânsito. Nós não estamos falando do trânsito para produto comestível, nós estamos falando do trânsito para produto mastigável. E não há justificativa técnica e sanitária para impedir esse trânsito, tanto é que foi permitido por um tempo, durante o ofício circular 2021, acho que o ofício circular 4, 2021, ele permitiu durante um tempo esse trânsito de matéria-prima para mastigáveis com o CISE. O CISE ele foi substituído agora pela GTS, pela portaria 871/2023, para fazer o trânsito de produtos de uso técnico e de uso industrial. E lá tem ossos, tem couro, tem raspa de couro, então tem produtos, se tem ossos, né? Sanitariamente, dentro da medula óssea, a gente sabe que, vamos pensar sob o ponto de vista de defesa animal, né? De saúde animal. Se a justificativa sanitária é um trânsito de comprometimento de algum estado sanitário, o Brasil é livre de EB, insignificante de EB, livre de aftosa sem vacinação, mas a justificativa sanitária não é incoerente, porque tu teria o trânsito de ossos, onde na medula óssea tu poderia ter ali a sobrevivência do vírus da aftosa, né? Então a gente não consegue achar coerência técnica e sanitária para impedir esse trânsito, né? Então é uma das definição de NCM, definição dos valores nutricionais, trabalhar junto ao Ministério da Agricultura a possibilidade de ampliação aí dessa oferta de matéria-prima, retornar o que foi, né, durante um tempo lá em 2021. E acredito que essas sejam aí poder atribuir funcionalidades, né?
para o produto mastigável, né? Poder tratar ele futuramente, né? Após estudos, né? Obviamente, como um produto funcional. Acho que essas são as pautas, as demandas aí para o futuro dos mastigáveis. Interessante, Caetano. Infelizmente o nosso tempo ele acabou, né? Mas essa pauta, esse tema que a gente discutiu hoje, né? Ele é um tema de importância muito grande aí para os pets, né? Que a gente vê que o mercado, né, de mastigáveis e específicos, né? Ele tem um crescimento até mais acelerado, embora o volume seja menor, né? Claro, do alimento do que do alimento completo. Mas a gente vê que são mercados aí que têm desenvolvido bastante e o Brasil ele está na vanguarda aí, vamos dizer, da exportação, né, mundial, dada a nossa produção aí de matéria-prima e geração, consequentemente, aí desses subprodutos, né, que o ser humano não consome, que o pet ele tem uma importância muito grande aí nesse aspecto. Então, gostaria de agradecer você, né, pela nossa conversa, acho que foi muito esclarecedora, né, e convidar aí o nosso público, né, a assistir, porque aqui nós discutimos aí aspectos de legislação sobre produtos mastigáveis, as principais dificuldades do setor, né, e o que pode ser feito aí nesse sentido aí para melhorar, né, e algumas definições e classificações aí que são bem importantes aí, inclusive para o público acadêmico nosso aí também, né. Então, Caetano, gostaria de agradecer você, tá? Nós falamos aqui com Caetano Vaz dos Santos, né, que é médico veterinário e bacharel em Direito, né? E conversou com a gente aqui hoje sobre produtos mastigáveis aí para pets, tá? Muito obrigado e até a próxima. E todos estão convidados aí a assisti-lo, né, Caetano? Muito obrigado, eu agradeço, Ricardo, agradeço a oportunidade de poder falar um pouco sobre um setor tão apaixonante, né, Legal. que é de produtos mastigáveis, e espero que o pessoal goste aí do conteúdo e ficamos à disposição, a associação está à disposição para as empresas, para os profissionais que estão se formando, para os profissionais já formados que atuam na área, que a gente puder contribuir aí para melhorar o mercado, para expandir o mercado, para melhorar a definição regulatória, a gente está à disposição. Legal. E vamos falar sobre essas questões aí que envolvem a academia. Academia, certamente, né? Quando a gente fala de funcionalidade, a gente está falando aí, né, de comprovação, né? Isso, Aí é onde entra a interface aí do mercado, né, com a academia, tá? precisamos da academia. Com certeza. E obrigado mais uma vez e ficam Obrigado. todos convidados aí. Até breve. Valeu. Abraço.